2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Oremos. Deus poderoso, te agradecemos por essa preciosa noite na tua presença, por estarmos aqui unidos, orando a ti, louvando a ti, e agora chegamos no momento da tua palavra, Senhor. Pela tua misericórdia e graça, fala conosco, nos instrui na tua palavra, nos ajuda, Senhor, a nos livrar dos nossos erros, para que todos nós possamos sair daqui hoje como utensílios de honra, como pessoas que te servem melhor. Nos visita com o poder do Espírito Santo. Faça que os meus irmãos possam compreender a palavra, e não somente compreender, obedecer. Faça que eles saiam daqui com essa palavra que emana em seu coração, com um firme desejo de te servir, fazer a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Amém. Os irmãos podem se assentar com as Bíblias abertas, né? Nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 20. Irmãos, eu li esse verso 20 porque ele me chamou muita atenção, porque todos nós, todo cristão, quando ele é colocado diante do Evangelho, quando ele se assenta na igreja para ouvir a palavra, ele tem um desejo de ser um cristão melhor. Todos nós temos. Todo verdadeiro cristão tem um desejo de ser um cristão melhor. Quando a gente lê esse texto aqui, eu tenho certeza que todo cristão que está sentado aqui deseja ser um utensílio de honra. Ninguém quer ser um utensílio de desonra. Quando a gente ouviu aqui o ensino através do pastor Luciano, quando ele falava do bom soldado, do atleta, do agricultor, todos nós queremos ser como o bom soldado, aquele que se dedica ao Senhor de maneira exclusiva. Queremos ser como o bom atleta que se abstém para servir, ele obedece às regras, faz as coisas do jeito certo. Nós queremos ser como um agricultor que serve ao Senhor na esperança de fazer uma colheita. Nós queremos ser, ainda que a gente não tenha sido, né? Ainda que a gente entrou aqui hoje como um utensílio meio de desonra, ainda que a gente esteja com a nossa vida um pouco quebrada, mas quando nós somos expostos diante da palavra, diante do Evangelho, diante de Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, o nosso coração ele pulsa. A gente tem aquele desejo de ser um cristão melhor, de não cometer os mesmos erros que a gente está cometendo até aqui. A gente tem um desejo de servir melhor, ainda que a gente está com a vida quebrada. O pastor Samuel, quando ele pregava no último culto de ensino, lá no verso 8, capítulo 2, verso 8, 2 Timóteo, a palavra ficou no meu coração, quando diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O apóstolo Paulo quer motivar Timóteo a servir, e preparar outros homens para servir. Ele diz: lembra-te de Cristo, olhe para Cristo, lembra do que Cristo fez, lembra do que Cristo preparou para você, lembra que daqui a pouco vamos estar diante de Cristo, daqui a pouco, um pouquinho de tempo nós já vamos estar diante dele, já vamos estar diante do tribunal dele, e a gente deseja ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. É isso que a gente deseja ouvir, ainda que a gente esteja falhando, esteja caminhando para ouvir servo infiel, mas quando ouvimos sobre Cristo crucificado, nós queremos ser melhores, queremos ser utensílios de honra, nosso coração pega fogo. Quando o pastor Samuel falou aqui no verso de número 11, fiel a essa palavra: se morremos com ele, viveremos com ele. Queremos ser esses. Se perseverarmos,
também com ele reinaremos. Nós queremos ser esses, os que vão reinar com ele. Esses que nós queremos ser. Agora está dizendo, se também os negarmos, ele nos negará. Nós de forma alguma queremos ouvir isso aqui. Não queremos chegar diante de Cristo e dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Todo cristão se preocupa com isso. Todo verdadeiro cristão se preocupa com isso. Agora, se você vive uma vida quebrada, e mesmo diante do Evangelho você não se preocupa, você não é um verdadeiro cristão. Mas diante do Evangelho você pode se transformar no verdadeiro cristão. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos convidar nesse texto aqui, para que nós todos sejamos utensílios de honra. É um convite. O apóstolo Paulo está convidando Timóteo a ser um utensílio de honra, a pegar essa missão de pregar o Evangelho, ser fiel, preparar outros homens e mulheres para serem fiéis. Então nós queremos ser o utensílio de honra. E eu fiquei pensando nessa comparação que o apóstolo Paulo faz. Ele pega a igreja visível de Deus e ele compara uma grande casa, né? Uma grande casa com muitos utensílios, uns de mais valor, outros de menos valor, uma casa com muitos quartos. E ele vai dizer que a igreja de Deus é como essa grande casa. Nem todos os utensílios, nem todas as pessoas são iguais. A igreja visível de Deus tem todo tipo de utensílio. Aqui no meio da igreja tem utensílios de honra e tem utensílio de desonra. Aqui dentro da igreja tem pessoas que elas são úteis para o Senhor, fazem um bom trabalho para o Senhor, e tem outras que estão prestando um mau serviço para o Senhor, e tem algumas que não estão prestando serviço nenhum. Então o apóstolo Paulo faz essa comparação. Uma casa, aquele objeto de honra, aquele objeto mais bonito, aquele cômodo mais bonito, é onde você recebe as pessoas. Você não vai levar uma pessoa que vai visitar a sua casa naquele cômodo todo quebrado, bagunçado, todo úmido. Você não vai levar lá, aquilo lá você esconde, porque aquele cômodo é um lugar meio de desonra para você. Você não vai levar a pessoa lá. Geralmente a gente leva num lugar mais bonito. Se a tua casa tem 2 banheiros, um está todo quebrado, cheio de mofo, vazando, você não vai levar a tua visita lá. Você vai levar naquele banheiro que está todo arrumado. E na mesma casa que há objetos de honra e desonra, tem aquele objeto que num tempo foi objeto de honra, aquele sofá bonito, aquele estofado bonito, né? Onde você se assentava, mas aquilo acabou quebrando e você não quis jogar fora, então você guardou naquele quartinho de bagunça lá. Ele era de honra, por algum motivo deixou de ser objeto de honra, agora virou o tecido de desonra, está quebrado. Mas perdeu essa esperança para ele? Não, dá para consertar esse objeto e torná-lo um objeto de honra novamente. Então o apóstolo Paulo faz essa comparação. Nós, irmãos, somos o povo de Deus. Fica a pergunta: nós somos utensílios de honra ou somos utensílios de desonra? Tem irmãos aqui que de repente eram utensílios de honra, serviu o Senhor, mas por algum motivo, é como deram permissão para algum pecado, começaram a tomar decisões erradas, e a sua vida foi indo de mal a pior. É como um vazamento na parede, né? Começa pequeno, mas se você não tratar, ele vai aumentar, daqui a pouco mofa a parede, daqui a pouco estraga o reboco, daqui a pouco vai contaminando a casa toda. Aquele cômodo que era útil, agora passou a ser inútil, se tornou objeto de desonra. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te onde caíste, se arrependa, volte às obras. Então o apóstolo Paulo está nos alertando. Ele vai falar de coisas aqui nesse texto que pode nos tornar, nos identificar como utensílios de desonra, pessoas que estão prestando desserviço para o reino, e vai mostrar coisas também que fazem de nós utensílios de honra, que prestam um bom serviço para o Senhor. Então, quem são os utensílios de desonra aqui? Vamos lá para o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: recomendas essas coisas,
Dá testemunho solene a todos perante Deus. Quem são os que têm sido desonra? Para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a supervisão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis e profanos. Olha aqui umas qualidades das pessoas que são objetos de desonra, que prestam desserviço. Se dão a falatórios inúteis e profanos, pois os que usam desses passarão em impiedade ainda maior. As pessoas que começam a se entregar a falatórios inúteis e profanos, está dizendo, vai haver uma evolução do pecado, vai haver uma evolução dessa iniquidade, vai ficar cada vez pior. É como uma infiltração, é como uma ferrugem que aumenta, né? Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, gangrena. A gangrena evolui. Se dá uma gangrena no órgão, ela evolui. Se não agir rápido, de maneira ali incisiva, ela evolui. Ela contamina, ela se espalha, contamina outros. Ele está dizendo aqui que é assim que funciona. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, gangrena, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Ele já dá 2 exemplos aqui de utensílios de desonra na casa do Senhor. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e perverteram a fé de alguns. Então, começando aqui de baixo para cima, né? Apóstolo Paulo já cita esses 2 aqui, Himeneu e Fileto. Começaram com uma falsa doutrina, um falso ensino, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido a ressurreição. Ou seja, não existe ressurreição do corpo, somente uma ressurreição espiritual. O corpo para nada serve. O que importa é a ressurreição espiritual. Isso aqui é incredulidade, porque eles não creem na ressurreição. Aí vem que esse papo, igual do liberalismo, né? Não creem na palavra de Deus, na promessa de Deus, vem falar dessa conversa de ressurreição só espiritual. Então o corpo para nada serve. Então, não tem muita importância a santificação do corpo. Não tem muita importância uma vida de santidade, não tem muita importância. E esse ensino deles aqui, o texto vai dizer que ele se espalhou como uma gangrena. Se espalhou na igreja, contaminando muitos irmãos, atrapalhando a caminhada de muitos irmãos. Então nós vemos que Himeneu e Fileto são um tecido de desonra, porque atrapalham o bom andamento da igreja do Senhor. Eles atrapalham com o seu falso ensino. Eles estavam ali no meio da igreja visível, se apresentavam como cristãos e mais, se apresentavam como mestres. Eles estavam espalhando o falso ensino, enfraquecendo a fé dos irmãos. O irmão estava ali animado, ouvindo a palavra, animado, querendo servir, um tecido de honra. Aí vem Himeneu e Fileto com essa conversa. Aí sei que o pastor Ricardinho disse, não, está tudo errado isso aí. Ressurreição não existe, mentira. Está equivocado, não sabe nada. Aí o irmão já começa a ficar confuso, né? Não vigiou, vai dar corda para indisciplinado, para rebelde. Aí começa esse disse, não me disse, na igreja, vai enfraquecendo a igreja, então estava se espalhando. Então falsos mestres são utensílios de desonra, que causam grande prejuízo para a igreja. São pessoas que não manejam bem a palavra. Eles gostam de falatório, de conversação. Sabe aquela teologia desligada de piedade? Gostam de ficar falando de teologia, mas não para ser mais piedosos. Eles gostam de conversa, debate, algo só racional. Eles não estudam teologia para serem mais piedosos, servir o Senhor, não. Eles estudam teologia para debater questões loucas, um monte de questões sem importância, inúteis, que servem só para poder atrapalhar a vida dos irmãos. Então, Himeneu e Fileto, eles são esses falsos mestres que causam grande prejuízo para a igreja. Eles ainda estão presentes nos nossos dias. Eu passei por igrejas que ou tinha falso mestre, ou tinha pessoas que eram ruins mestres, que não manejavam bem a palavra. E por não manejar bem a palavra, acabava a gente tendo uma fé enfraquecida, que não cresce, que não desenvolve. E quantos irmãos hoje estão nessas igrejas, ouvindo esses falsos mestres? Eles têm que ser combatidos, como Himeneu e Fileto. Eles são joio, colocados no meio da igreja. Não foram colocados por Deus, foram colocados pelo diabo, para enfraquecer a igreja. Satanás também coloca pessoas no meio da igreja, que são seus servos, que eles são colocados para enfraquecer a fé dos irmãos.
dividir, enfraquecer a sua unidade, enfraquecer seu desejo de servir. São os falsos mestres, os falsos ensinos. Ainda que aqui nós temos um grupo de presbítero que fica bem de olho nesses falsos ensinos, nesses falsos mestres, que pode vir aqui enfraquecer, mas a gente também não sabe o que você anda ouvindo na tua casa. Qual o tipo de pregação que você anda ouvindo na tua casa? A gente não sabe que tipo de livro você anda ouvindo. Quem são os mestres que você está ouvindo e estão influenciando a sua vida? A gente não sabe, mas você deveria ser bem vigilante, porque um falso ensino enfraquece, é como uma gangrena, como um câncer, tira a tua força. Devemos estar vigilantes. Mas o texto aqui não se resume só a falsos mestres. Ele fala que evita igualmente falatórios inúteis e profanos. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas cuidado com o uso da língua, porque tem muito irmão que é cristão, mas não vigia o uso da língua. Satanás também usa a língua de crentes para enfraquecer outros crentes. Satanás também usa a língua, irmão, Satanás lança pensamento na gente. Às vezes você acaba de acordar de manhã e tem um pensamento ruim. Tem que ter filtro, não pode falar tudo que pensa. Tem que identificar que você vem do diabo, Deus me livre, né? Nem vou pensar um negócio desse do irmão. Então Satanás às vezes usa a gente quando a gente não vigia, para enfraquecer a fé de outro irmão, para enfraquecer a igreja. A gente tem que ter filtro com o que a gente fala. Tiago fala que a língua é um mal, ela incendeia um bosque inteiro. Os animais se domam, mas a língua ninguém doma. O texto diz que a língua é incendiada pelo inferno. Eu fiquei pensando nisso. Tem coisa que a gente tem vontade de falar que vem do próprio inferno, vem do próprio Satanás. É justamente aquilo que ele quer que você fala, porque ele também está atacando aquele irmão, ele quer enfraquecer, desanimar aquele irmão. Aí você vai lá e fala, é usado por ele. É um tecido de desonra para Deus, mas é um tecido de honra para Satanás. Então devemos ser vigilantes no uso da nossa língua, nas coisas que a gente fala, porque senão você será como que um objeto de desonra. E nós também devemos ser vigilantes com as pessoas que a gente ouve, porque dependendo do que elas falam, elas podem estar sendo como aquela infiltração, como aquele ferrugem. Ela vem, ela fala, ela lança uma semente maligna dentro do teu coração. Se você deixa, essa semente vai brotar e ela vai dar fruto. E você que de repente era um utensílio de honra, estava ali animado, querendo servir o Senhor, querendo trabalhar, você querendo se dedicar ao Senhor, você queria fazer mais, aprender. Daqui a pouco o irmão vai e fala uma coisinha no teu ouvido ali, o outro vem e fala outra coisinha. Aí o pastor observa, o irmão estava aqui desejoso de trabalhar, desejoso de servir, daqui a pouco vai ficando desanimado, não quer fazer mais nada, não quer mais servir, não quer mais fazer nada. Sabe por quê? Porque ele ouviu um utensílio de desonra. Alguém foi usado por Satanás para enfraquecer. Aquele irmão que estava servindo, ofertando, se envolvendo, vai e ouve uma conversa fiada do irmão, desanima, não quer mais servir, não quer mais ofertar. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve. Toma cuidado com o que você fala. Não fala tudo que você pensa, porque senão você vai estar sendo um objeto de desonra. No capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, esses falsos mestres, eles não serviam ao Senhor, eles não estavam ali na igreja com desejo de servir ao Senhor, mas antes queriam servir ao próprio ventre. Às vezes algumas críticas que a gente ouve, irmão chega aqui para criticar uma decisão do pastor, ele fala, isso aí que o pastor fez eu não concordo, está errado, né? Às vezes ele parece que ele está falando
com justiça. Ele analisou o caso, mas não, às vezes ele está falando isso porque ele está magoado, porque o pastor corrigiu ele, aí ele ficou magoado. Ele não tem coragem de falar o que ele fez, mas ele vai começar a criticar, porque ele permitiu uma raiz de amargura no coração dele. Essa raiz de amargura vai crescendo, ele começa a ver tudo com maus olhos, e não tem jeito, ele vai acabar contaminando a outros. Não há sinceridade, como não há sinceridade nos falsos mestres. Eles pensam na piedade como fonte de lucro, eles servem a eles mesmos, aos desejos deles, às ambições deles. Mas nós não devemos ser assim. Mas também o texto não fala somente de utensílios de honra, de desonra. Ele fala também de utensílios de honra. O apóstolo Paulo fala de coisas que são importantes ter na nossa vida, para que a gente seja utensílios de honra. Mesmo que haja todo esse trabalho dos falsos mestres, mesmo que haja essa ação de Satanás intensa, para poder enfraquecer os irmãos, desanimar, desviar, ainda que haja os irmãos que às vezes não vigiam e são usados para atrapalhar a caminhada, mesmo diante disso tudo, de todas as lutas, da carne, do diabo, do mundo, do liberalismo, tudo isso, ainda há esperança. Deus ainda há esperança para nós, porque o verso 19 diz que o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, mesmo diante de toda essa pressão para nos enfraquecer, o apóstolo Paulo diz: o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus é o Senhor da igreja. Deus vai tratar com os utensílios de desonra. Deus vai tirar a voz deles. Deus vai guardar os que são seus. Mesmo que você esteja quebrado, desanimado, há esperança, porque Deus conhece os que são seus. Deus, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos chamou em Jesus Cristo, Ele garante que a boa obra que começou em nós, ela vai acabar. Se você está fraco, desanimado, se você tem tomado muitas decisões erradas, se você tem hábitos que te identificam como um utensílio de desonra, diante dessa palavra que Deus conhece o que lhe pertence, há esperança. Deus tem poder para te aperfeiçoar e te tornar um utensílio de honra, porque Deus conhece o que são seus. Nenhum dos que pertencem a Cristo serão perdidos, nem com o trabalho dos falsos mestres, nem que aumente o número de falsos mestres. Nenhum dos que pertencem a Deus serão perdidos. Ele conhece os que são seus e também conhece aqueles que não são seus. E este texto aqui é até uma citação de número 16. Muitos defendem isso. Lá naquela rebelião de Corá, Datã, eles se rebelaram contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Eles tiveram uma revelação, né? Moisés ali representava o povo diante de Deus, era o líder, ele e Arão. Eles tiveram uma revelação que eles não precisavam de Moisés, eles mesmos podiam chegar a Deus. Eles também poderiam oferecer sacrifícios, o incenso diante de Deus, não precisavam de Moisés. Se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra a verdade, se rebelaram contra a vontade de Deus, igual a Mineu aqui, fizeram do mesmo jeito, se rebelaram. Aí Moisés falou assim: não vamos ficar discutindo não, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos chegar diante de Deus, vocês e os 250 líderes que estão seguindo vocês, vamos chegar diante de Deus e vamos ver qual é a vontade do Senhor e qual é a palavra dele. E a Bíblia diz que quando eles se chegaram diante de Deus, a terra se abriu e foram todos engolidos. Corá, Datã, Abirão e as suas famílias foram todos engolidos. E depois lançou Deus um fogo que matou os outros 250 príncipes que estavam seguindo eles. Mas aquele falso ensino, aquela rebelião, ela foi tão profunda que mesmo depois da morte desse, o povo continuou se rebelando ainda contra Moisés. Novamente, Moisés já chegou diante de Deus, e a Bíblia diz que se não fosse a intercessão de Moisés, tinha matado era todo mundo. Mas Moisés intercedeu, e mesmo assim veio uma praga que matou 14 mil pessoas, mais de 14 mil pessoas. Porque Deus conhece os que são seus, os que não são seus. Deus conhece. Deus vai preservar os que são seus. Deus vai fortalecer os que são seus.
e aqueles que não são seus serão destruídos. Entretanto, o firme fundamento de Deus tem este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, nenhum deles vai se perder. A verdadeira religião não vai ser destruída. E mais, não somente isso, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foi o que Deus disse lá: se aparte desses falsos mestres, se aparte do falso ensino. Se você deseja ser um objeto de honra, um utensílio de honra, servir o Senhor, se aparte dos falsos mestres. Não dê ouvido a nenhum falso mestre. Não perca tempo lendo seus livros, ouvindo suas pregações. Não dê ouvido a irmão fofoqueiro. Não dê ouvido a irmão rebelde. Não dê ouvido a irmão preguiçoso que não trabalha. Não dê ouvido, se aparte. Se você quer ser um objeto de um utensílio de honra, servir o Senhor, e naquele grande dia ouvir: seja bem-vindo, servo bom e fiel, se aparte, fuja dessa turma. O texto está dizendo. No verso 21 diz: assim pois, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se queremos ser vasos úteis, vasos de honra e preparados para toda boa obra, o texto diz, devemos nos purificar de todos esses erros. No verso 22 diz, a atitude que aquelas pessoas que querem ser um utensílio de honra devem fazer. Olha o que diz: foge. Se você quer ser um utensílio de honra, servir o Senhor, ser aprovado, o texto diz: foge. Outro sim das paixões da mocidade. Foge. O texto, ele fala 3 palavras: foge, segue, repele, foge. Se você quer ser um utensílio de honra, tem que andar em santidade. Foge das paixões da mocidade. Foge dos desejos pecaminosos. Foge do pecado. Quantos jovens hoje, a força está com os jovens, pelo menos deveria, mas quantos jovens hoje estão sucumbindo aos desejos pecaminosos, desejos da mocidade? Quantos jovens estão aí viciados em pornografia? Quantos jovens estão gastando toda a sua energia com futilidades? Os desejos, as ambições, o desejo de ser rico, conquistar o mundo. Quantos jovens? O texto está sendo bem claro: foge. Nem enfrenta. Se o Facebook, o Instagram é um problema para você, foge, apaga, tira esse aplicativo. É uma atitude enérgica. Foge dos desejos da mocidade. Foge. Foge, apaga, tira o aplicativo, cancela a tua conta. Se você está viciado em perdendo tempo lá, eu nem sei como é que chama, baixando aqueles videozinhos lá o tempo todo, isso te toma 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e se você toda vez que pega o celular não consegue, sabe o que faz? Apaga a conta. Foge, tem uma atitude enérgica. Senão a sua vida, ela vai continuar sendo inútil. Foge das paixões da mocidade. O texto no verso 23 diz: repele as questões insensatas, absurdas, das quais só enredam contendas. Repele. Você acabou de ouvir uma palavra abençoada ali, aí vem um irmão com a conversa fiada, com a crítica, falando de outro irmão. Repele. Não quer nem ouvir, nem fala comigo. Isso é questão louca, não vai levar a lugar nenhum. Você está servindo o Senhor, ofertando, trabalhando, aí vem o irmão querer te desanimar. Bobagem, está fazendo isso tudo aí. Trabalhar na igreja é obrigação dos pastores e dos diáconos. Repele, eu não quero nem te ouvir. É o Senhor que estamos servindo. Repele, foge. Foge, irmãos. Tem que fugir. Se algo te faz cair, tem que agir de maneira enérgica. O teu braço te faz pecar, corte. É os teus olhos, arranque. É a tua língua, corta, amarra ela. É a internet, cancela a conta. Age de maneira enérgica, foge dessas coisas. Porque se você não fugir, não tiver uma atitude enérgica, ainda que Deus é soberano, e Ele queira nos usar como utensílios úteis, mas se você não se arrepende, não foge, você vai ficar caindo nesses pecados. Não que a graça do Senhor não seja suficiente, nós não somos mais escravos do pecado, mas para que você vença esses pecados, tem que haver arrependimento, fé em Cristo. Fortifique-te na graça do Senhor, mas se arrependa.
Foge. Não há nenhum vício que possa nos dominar, irmãos. Se a gente em arrependimento e fé, a gente se coloca diante do Senhor, nenhum vício. Se nós somos dominados por algum vício, é porque a gente quer. É porque a gente não tem uma atitude enérgica. Eu mesmo, ontem apaguei lá meu aplicativo de Facebook e Instagram. Apaguei. Eu não quero ter mais. Eu não quero, porque estou perdendo muito tempo com aquele negócio. Eu simplesmente apaguei, está apagado lá. Não tem mais no meu celular. Porque é um negócio que eu pego lá, estou vendo uma coisa boa, quando ver, eu estou lá em Instagram, perdendo tempo com o vídeo. E às vezes não é mal em si, mas acaba depois virando, porque aparece um monte de coisa ali que você não estava nem pesquisando, aparece ali, sugestivo. Para mim não dá. Estou perdendo meia hora, uma hora. Eu tive que ser enérgico, eu simplesmente apaguei. Porque eu desejo ser um utensílio um pouco melhor. E aquilo está me atrapalhando. Tem que ser enérgico, irmão. Senão o tempo passa e você fica aí do mesmo jeito. Por que entra ano, passa ano e você está do mesmo jeito? Porque você toma as mesmas atitudes. Essas coisas vêm de maneira sorrateira, como ferrugem. Começa ali com um vídeo. Eu estava observando o portão lá em casa. Há uns 4 meses atrás, eu olhei e tinha uma pontinha de ferrugem nele. Eu falei, depois eu tenho que lixar esse negócio, passar um produto para acabar com esse ferrugem aí. Mas nunca passo, tive uma atitude desleixada, eu achando que é brincadeira, aí passei lá, estava um pau. Ontem eu fui olhar, já está a pá de baixo do portão todinha contaminada. Tem que ter uma atitude enérgica com o pecado logo no início, porque se você deixar, ele cresce, foge, repele. Começou um vazamento aqui, ó, já vai lá arrumar a telha. Porque senão vai aumentar e vai quebrar, vai acabar com isso tudo aqui. O pecado é assim, ele começa de maneira sutil. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com sugestões de irmãos que vêm com a fala amável, mas são sugestões que enfraquecem a nossa vontade de servir, enfraquecem a nossa vontade de trabalhar, enfraquecem a nossa confiança na liderança, enfraquece nosso desejo de servir na igreja, irmão. Não dá para brincar com esse tipo de conversa. Foge, repele, não quero ouvir. Sai de mim, ferrugem. Fala assim. Sai para lá, ferrugem. Né? Toma aqui uma lixa, tira a lixa e passa a tinta. Contenha ferrugem, irmão. Age com energia. Repele. E não somente isso. O texto diz, segue. Segue. Aqui ele vai falar de virtudes. Segue a justiça. Segue a fé. O amor. A paz. Segue a justiça. Segue uma vida de obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Segue uma fé sadia. Amor. Segue o amor pelos irmãos, o amor a Deus, o amor à igreja, o amor à obra. Investe nisso aqui, irmãos. Investe nessa obra. Gaste a tua vida aqui, que eu tenho certeza que na eternidade você não vai se arrepender. Não há obra mais importante que essa. E qualquer pensamento que você está tendo que não é tão importante, que você não precisa investir tanto assim, sabe, é ferrugem, isso aí é mentira do diabo, é semente maligna para desanimar. Você tem que servir mais ainda do que isso. Gaste a tua vida. Seguir a Cristo, irmão, não é de maneira relaxada, descuidada, não é simplesmente vir no culto no domingo, na quinta. Servir a Cristo é tomar a cruz toda a vida em serviço a Ele. Busque essas coisas, busque conhecimento para servir, conhecimento para obedecer. Faça um curso de teologia, mas não é simplesmente para ter o conhecimento, com a cabeça cheia, não, é para obedecer mais, ter mais comunhão, servir melhor, ajudar outros irmãos. Então, foge, segue, persegue. O verso 15 diz, procura apresentar a Deus aprovado. É algo que você faz diante de Deus. A meta é ser aprovado por Ele, diante dele. Então não pode ter fingimento. Verso 15, como obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, ele serve de maneira íntegra, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele não é como aquelas pessoas que ficam com aqueles falatórios inúteis e profanos. Pelo contrário, em vez de usar a palavra frívola, sem valor, não, ele maneja a palavra de Deus. E como que você vai manejar a palavra de Deus se você nem conhece a palavra de Deus? Gaste tempo estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. É o próprio Deus falando contigo, te instruindo, te aperfeiçoando.
Gaste tempo. Mas por que você não tem tempo? É por causa do Facebook, do Instagram? Então apaga esse negócio, arranca isso. Está entre o Facebook e a palavra de Deus. Pensa bem, quais coisas você está fazendo? Está entre a palavra de Deus e uma série. Pensa bem, as coisas que você está fazendo. Como que você vai ser um utensílio de honra que maneja bem a palavra se você está fazendo as escolhas erradas? Utensílios de honra. Seja aperfeiçoado para servir o Senhor. Aproximando do final, lá no verso 24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, eu desejo ser um vaso de honra. O desejo de honra para quê? Para que eu possa ser um cristão melhor, ter mais comunhão com Deus, mas para quê? Para servir a igreja, para servir os irmãos. Eu quero servir os irmãos. Eu quero pegar aquele irmão que outrora era aquela sala bonita, né? Era um tecido de honra, mas que hoje virou um quartinho de bagunça, porque tomou decisões erradas. Ele permitiu que o pecado crescesse na vida dele e tirou toda a vontade de servir, tirou todo o brilho de santidade. Eu desejo agora resgatar esse irmão, para que ele volte a servir, volte a ser um utensílio de honra. Então, o cristão sadio quer ajudar outros irmãos, ele quer socorrer, trazer de volta aquele irmão. Tem um cômodo lá em casa, aquele cômodo eu não queria nem entrar lá mais. Nossa, aquele cômodo lá, ainda tem alguns assim ainda, né? Alguns irmãos foram lá em casa, eu não levei ninguém no forro de lá, porque o forro de lá é o lugar de mais desonra da casa, é lá, né? Também tem um quartinho de ferramenta que eu adorava, que é quartinho de ferramenta lá. Quando eu fiz, eu tenho um painel tudo organizado, mas eu tenho até desgosto de olhar para aquele quartinho tão bagunçado que tá. Virou um lugar de desonra, né? Mas também tinha um outro quarto lá em cima, mas que lá era uma bagunça, era sujo, cheio de mofo, e vazava água, e para piorar começou a ter morcego lá, aquele lugar era fedido, até desanimava, sabe? Eu precisava de um irmão disposto, né? Um tecido de honra disposto para ir lá e dar vida para aquele lugar, sabe? Né? Trabalhar, porque trazer um irmão de volta exige trabalho. É como esse quarto todo cheio de mofo, cocô de morcego, sabe? O coração está fechado e não quer te ouvir. Quem vai ser o irmão que vai lá ser usado por Deus para resgatar esse outro irmão? Alguém que maneja bem a palavra, né? Apto para instruir, manso, humilde, paciente, né? Lá em casa, no caso, foi a minha esposa, ela foi utensílio de honra, né? Ela falou: nós vamos botar esse quarto aí para funcionar, para andar, tem que melhorar isso aí. Aí começou lá arrumando o telhado, aí começou tirando o vazamento, aí começou depois pintando, depois ela fez eu ficar perseguindo aqueles morcegos lá, e eu descobri que morcego é igual demônio. Morcego é igual demônio, porque é muito trabalho para você expulsar. E é muito trabalho para você expulsar eles. E depois que você expulsa, sabe como é que o morcego é? Onde eles estão naquele lugar fedido, inóspito. Você não quer nem entrar lá, né? Depois que você expulsa eles vão embora. Depois de um tempo, eles tentam voltar. E se encontrar lá limpinho, né? E vazio, eles voltam a ocupar de novo. É desse jeito, o morcego é assim. Então você, não é porque você venceu eles uma vez, que você venceu sempre. É uma atitude de vigilância para vencer o morcego. E ficar de olho. Escutou barulhinho lá em cima, ataca que eles estão querendo voltar. Mas aí ela começou a perseguir aqueles morcegos, acabei com aqueles morcegos. Daqui a pouco ela teve a ideia de fazer umas estantes, levar meus livros para lá. Era onde era a minha biblioteca. Era o lugar de mais desonra da minha casa. Hoje é um dos lugares mais gostosos da casa, é aquela biblioteca. Quem, irmãos, está disposto aqui a trabalhar para o Senhor, para resgatar esses quartos cheios de morcego que está aqui dentro da igreja? Aqui dentro da igreja. Aqueles irmãos que não têm mais prazer na palavra, acaba o culto, vão embora correndo, não quer nem conversar, sabe? De alguma forma fomos setados pelo diabo. O texto diz
que a gente vai ajudar esses irmãos com mansidão, na expectativa que Deus lhe conceda arrependimento. Olha só, livrando-se dos laços do diabo, que tem feito eles cativos para cumprir a sua vontade. O irmão, às vezes, ele abarcou uma mágoa dentro do coração dele pelo pastor, pela liderança. Ele caiu no laço do diabo. Muito bem arquitetado. Nós lutamos contra o diabo. Um ser astuto, inteligente, dedicado, insistente. E ele fez aquela vítima, prendeu ela debaixo de algum engano, de algum pensamento da liderança. Ele está se sentindo excluído. Não, ninguém dá o valor que ele merece. E Satanás fica repetindo isso, ele acredita. Daqui a pouco pega o irmão que não vigia, faz ele falar uma coisa ali que confirma o que ele está pensando. Irmão sem filtro, ele pensa e já fala. É justamente aquilo que enfraquece aquele irmão, confirmando o que o diabo já estava fazendo. Aquele irmão está ali, preso no laço do diabo, para cumprir a sua vontade. Agora esse irmão está ali, desanimado, desnorteado, falando um monte de besteira, porque ele está preso pelo diabo. Quem vai ser o irmão, o utensílio de honra, que vai ser usado por Deus para ir lá resgatar esse irmão? O texto diz que vai ter que ser feito. O irmão que vai fazer isso, ele tem que ser brando, apto para instruir, maneja bem a palavra, ele vai usar a palavra de Deus, mas não somente usar a palavra, ele é paciente, ele vai disciplinar esse irmão com mansidão, não é de qualquer jeito. Se você fala de qualquer jeito, com arrogância, o irmão nem te ouve, você não é útil, acha que está sendo útil, mas na verdade está sendo um tecido de desonra, para atrapalhar a situação do irmão mais ainda. E qual que é a intenção desse irmão que vai lá falar, ajudar? A intenção é resgatar aquele irmão, trazer de volta. Ele é movido pelo amor, pelo desejo de resgatar, desejo de glorificar a Deus, para livrar esse irmão dos laços do diabo. E o texto é bem claro. Nós vamos lá, expomos a palavra, falamos com amor, mas só Deus pode resgatá-lo. Só Deus pode trazê-lo ao arrependimento. E graças a Deus por isso, que o poder de Deus vai conosco. Então não há coração impossível, não há irmão duro impossível, não há irmão desviado impossível. Para Deus não. Nós vamos lá, fazemos a nossa parte, e o Senhor, só o Senhor pode trazer esse irmão de volta. Irmãos, eu creio que todos nós aqui desejamos ser utensílios de honra. E a Bíblia diz que somente o Evangelho tem poder de transformar vasos de barro, pessoas pecaminosas como nós, em utensílios de honra. Cuidado, se você não quer servir, não quer ofertar, ou oferta de má vontade, por obrigação, não quer trabalhar, cuidado, você caiu no laço do diabo, você virou uma presa dele. Esse pensamento não vem do Senhor. O pensamento que vem do Espírito é para a gente servir mais e mais e mais e mais. Cuidado, se você alimenta algum pensamento aí, esse aqui que eu faço está bom, está ótimo. Esse trabalho não é para mim fazer, não é obrigação minha. Eu vim e cultuei, está bom. Pensamento do diabo. Armadilha, você está uma presa pelo diabo. Se liberta disso, se aparte disso, se aparte desse pensamento. O cristão sadio quer servir, quer se envolver, ele quer botar a mão no arado, ele quer fazer parte, ele quer também evangelizar, ele quer visitar o hospital, ele quer ofertar, ele quer trabalhar, ele quer tomar parte, irmão, ele quer fazer parte disso. Se você der um copo d'água a esses pequeninos, por causa do Senhor, é o Senhor que você está dando, ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa, porque é o Senhor que estamos servindo. Então tome cuidado com esse pensamento. Há duas vontades em jogo aqui. Você pode ser o utensílio de honra para Deus ou para o diabo. Então pense bem, os teus pensamentos que estão aí na tua mente agora aí, pense bem de onde vêm esses pensamentos. Os pensamentos contra a igreja, contra a obra, a dedicação. Pensa bem de onde está vindo. Nós estamos numa guerra aqui, real. Pensa bem. E se você deseja ser um utensílio de honra, servir, ajudar os outros irmãos, sabe? Somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Deus pode nos dar esse poder. E Ele é o Senhor da igreja. Ele está aqui. Ele vem aqui hoje
e qualquer irmão aqui, seja qual o vício que está te prendendo, seja qual a fraqueza, qual a mágoa, sabe, o Senhor está aqui para te curar hoje, para te sarar. Ah, mas irmão, não consigo sozinho. Procura os pastores, estão aqui para isso. São utensílios de honra usados por Deus para poder edificar a sua vida, te aperfeiçoar para que você tenha a imagem e semelhança de Cristo. Você não precisa sair daqui quebrado. Eu não estou quebrado. Talvez você está tão quebrado que até carnaval você está pulando. Parece que eu passei de carro em frente à banda mole. Eu vi alguns irmãos da igreja lá. Eu não vi. Mas irmãos, talvez você está tão quebrado que até carnaval você pulou. Ele está aqui hoje arrependido, querendo mudança, querendo servir o Senhor. Você quer mudar, você quer uma direção. Conversa com os pastores. Talvez você já tentou se libertar de algum pecado e não consegue. Conversa com os pastores, abre o teu coração. O Senhor quer te mudar, te transformar, te moldar. Ele quer te usar. Todos nós. Deus quer usar todos nós. Vamos nos dedicarmos. Vamos servir outros irmãos. Chega de acabar o culto, você ficar conversando com o teu grupinho aí. Acaba com isso. Fala, está proibido isso no meu coração agora. Para de acabar o culto e vai conversar só com teus parentes. Para com isso. Acabou o culto, você vai conversar com outros irmãos. Vai ficar de olho em irmãos que chegaram agora na igreja. Vai lá servir o Senhor. O pastor, às vezes, chega um visitante aqui. E aí o pastor pensa assim, tem que conversar com aquele visitante, aquele casal. Acaba o culto. Aí o pastor está aqui intertido com alguém, quando vê, quem vai lá conversar com o irmão? Alexandre Latoeiro vai lá conversar com o irmão. Demos, está meio desviado já. E Mineu vai lá conversar com ele, passar, meu Deus. Já lá o que está fazendo, ele vai lá ouvir o que está falando, porque senão aquele irmão vai enfraquecer a fé do outro, nem volta mais na igreja. Mas seja um utensílio de honra, de maneira que o pastor está aqui conversando e ele vê que, nossa, que aquele irmão está visitando a igreja, mas quando vê, o irmão levanta e vai lá conversar com ele. Quando o pastor olha, olha o utensílio de honra conversando lá, está em boas mãos. Tem um desejo de servir o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Eu sei que ninguém quer ser o Alexandre Latoeiro. Ninguém quer ser Ananias e Safira. Quem quer ser Ananias e Safira aqui? Quem quer ser Judas? Corá, Datã? Quem quer ser Corá e Datã aqui? Nós não queremos. Queremos ser como Timóteo, como o apóstolo Paulo. Queremos ser como os pais. Oremos. Deus, nos ajuda. Eu aqui junto com os meus irmãos, sei que nos colocamos diante de Ti, sabendo que há falhas em nós. Todos nós sabemos as áreas em nossa vida que precisamos melhorar. E o Teu fundamento está firme. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor é poderoso. O Senhor está aqui. E nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão porque não temos vigiado os nossos lábios. E porque não tivemos filtro, Senhor. Permitimos que os nossos lábios fossem usados pelo diabo para enfraquecer, para desanimar, para entristecer. Mas não queremos mais ser assim. Não queremos que a nossa língua seja incendiada pelo inferno, mas queremos que a nossa língua seja utilizada pelo Espírito Santo para edificar, fortalecer, encorajar, animar, resgatar, pregar, Senhor. Usa as nossas vidas, acende o nosso coração. Ainda que a gente viva um esfriamento, Pai, no mundo ao nosso redor, aviva a nossa igreja, aviva as pessoas que estão aqui, para que elas Te sirvam, que elas sirvam uns aos outros, que elas entendam que essa igreja não pertence a homens, pertence a Deus, e tudo que fazemos para a igreja, fazemos ao Senhor. Que haja um desejo em servir, trabalhar mais, doar mais, ofertar mais, segurar no arado, que coloque no nosso coração para que tudo que a gente fizer aqui é para o Senhor. Afasta de nós aquele espírito julgador, afasta de nós a língua venenosa, o fofoqueiro, afasta de nós, mas nos dê um coração resgatador, que vai lá resgatar o irmão que está fraco, desanimado, que os irmãos aqui possam ter a consciência que eles têm um dom. Usa o dom desses irmãos, age na vida desses irmãos, Deus. Me ajuda, ajuda os irmãos,
nos ajuda a ser utensílios de honra, úteis para o Senhor, que nos possui, que nos comprou com o sangue de Cristo. Obrigado, Pai, por essa preciosa noite e por essa palavra. Em nome de Cristo, amém.